O que é um metrônomo? Para que serve? Como que eu devo usá-lo? Eu sou a Bela Mitoso e hoje eu vou responder essa e outras perguntas durante o vídeo. Fica até o final. Faz pouco tempo eu fiz um vídeo sobre como escolher o seu piano. E nesse vídeo que está no card acima, eu falei sobre o metrônomo, mas eu resolvi fazer um vídeo mais explicativo sobre essa ferramenta. O metrônomo nada mais é que um instrumento que nós músicos utilizamos para fazer o estudo da música, porque ele auxilia na marcação do tempo, da pulsação. Para você utilizar o metrônomo, você tem que entender um pouco de ritmo, de rítmica, de pulsação. Mas eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível para você que não entende muito bem ou que é leigo no assunto. Primeira coisa, ritmo é diferente de andamento. Eu posso tocar um ritmo de uma forma lenta ou rápida, por exemplo, ou, tá vendo? É o mesmo ritmo, só que ele pode estar lento ou rápido. Ficou claro? E o que é esse andamento? É parecido com a questão da pulsação do nosso coração. Quando eu vou explicar para alguém que está começando, eu falo do coração. Ele não pode ficar mais rápido ou mais lento? É a mesma coisa. Uma música pode ser mais rápida ou mais lenta. Eu posso tocar ela mais lenta ou mais rápida. E o que acontece no metrônomo? A marcação do tempo dele recebe um nome chamado de BPM, que significa batidas por minuto. Ou seja, quanto menor o número de BPMs, mais devagar vai ser a música. 60 BPM significam 60 batidas por minuto, o que equivale praticamente como uma batida de relógio, certo? Se eu tiver 20 BPMs, vão ser 20 batidas por minuto, ou seja, fica mais lento do que 60. Hoje em dia é muito fácil ter um metrônomo na palma da sua mão, porque existem muitos aplicativos gratuitos que você consegue ter no seu celular, no seu tablet ou até no seu computador. Existem, é claro, os metrônomos mais tradicionais, que são muito legais de ter. Eu acho que eu quero ter um dia, assim, é muito interessante como eles funcionam, né? Esse pêndulo. E existem aqueles eletrônicos que eu já tive também, que também servem como afinadores. Hoje eu vou mostrar pra vocês no meu aplicativo. Então, como usar? Eu vou mostrar pra vocês de dois jeitos, porque você pode fazer uma marcação do tempo forte ou não. Eu prefiro não usar, mas eu vou mostrar pra vocês dos dois jeitos. Primeiro, com a marcação do tempo forte. Calma que eu vou explicar mostrando aqui visualmente. Antes eu tinha um outro aplicativo que eu não achei nunca mais, mas eu gostava mais dele do que esse. Mas tudo bem, eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Eu vou tentar simplificar pra vocês com 4 notinhas. Vejam aqui na tela. Dó, Ré, Mi e Fá, certo? 1, 2, 3, 4. Aqui é um compasso, aqui é outro, tá? Essas duas partes aqui. Então, essa primeira aqui, ó, tá vendo esse 4x4? Significa que vão caber aqui 4 notas de um tempo. Essas notas aqui valem um tempo. O que vai acontecer? Com essa marcação de tempo forte, o metrônomo vai marcar 4 tempos. E fica assim, ó. Estão vendo que tá marcando... É um som diferente aqui na bolinha amarela. 2, 3, 4, 1. Quando o metrônomo está configurado dessa forma, eu preciso começar a tocar exatamente quando bate a bolinha amarela. Ou seja, eu tenho que começar a tocar o Dó junto com a bolinha amarela. Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, fica uma nota por clique. Ficou claro até aí? Agora, você pode desativar esse tempo forte, né? Clicando nessa bolinha aqui. E todos os sons vão ficar iguais. E vai ficar assim. Todos os sons estão iguais. Então você pode tocar as notas de novo igual, mas sem se preocupar com o tempo forte encaixar com a primeira nota da partitura. Ou seja, eu posso começar a qualquer momento, assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Vendo que aqui, teoricamente, se eu começar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. No metrônomo parece como se fosse cair no primeiro, né? Nessa primeira bolinha. Mas não interessa, porque o som é igual. Não quer dizer que você não deva pensar na sua cabeça que ali é um tempo forte, que ali você tem uma outra intensidade, uma outra intenção, né? Mas, na minha visão, atrapalha você colocar um clique diferente. Eu percebo nas aulas que geralmente o clique forte atrapalha meus alunos e também me atrapalha quando eu vou estudar, porque você tem sempre que coincidir
no compasso certo. Aqui eu tô dando um exemplo muito fácil de 4 notas. Agora imagine uma música complicada, cheia de notas, que você, se errar alguma coisa, você tem que pegar e voltar do início. Vai ser uma pausa longa entre o seu erro e o seu reiniciar, porque você tem que esperar dar o clique diferente para coincidir com o início de compasso, entende? Eu vou tentar exemplificar para vocês, de novo, com essas notas fáceis. Antes de mostrar para vocês, eu queria enfatizar a importância de se trabalhar também, dar continuidade numa peça musical quando você erra, porque senão, o que acontece? Mesmo trabalhando isso, as pessoas têm costume de, ai, errei, putz, errei. Não, você tem que errar e continuar. Porque quando você está numa apresentação, você não vai parar, você vai continuar. Então, se você vai fazer isso numa apresentação, você tem que fazer isso nos seus estudos. E se eu coloco essa pausa nesse metrônomo, interrompe esse fluxo, certo? Claro que você vai ter momentos que você vai parar, reolhar, olhar ali com atenção, mas são treinos diferentes. Então agora eu vou tentar exemplificar para vocês quando tem o erro com o clique e sem o clique. Opa! Agora tem que esperar todo esse tempo para começar de novo. Perdi o tempo. Ai, meu Deus. Entende? Tem que esperar todo esse tempo. Só que eu tô exemplificando um negócio bem fácil, né? Agora vamos dizer que tá sem um clique diferente. Certo, né? Agora eu vou errar propositalmente. Viu? Eu já comecei de qualquer lugar porque o clique é igual. Eu não tive que dar uma pausa para esperar chegar no início do compasso para eu voltar para a nota. Entendeu? Eu posso voltar. Se eu errei nessa segunda nota, eu posso continuar da terceira. Não preciso voltar para a primeira. Então, isso para mim é um benefício grande. Outro ponto, agora eu vou de novo tentar simplificar. A gente pode usar, né, o metrônomo de várias formas. Esse aqui eu tô marcando só uma batida, né, por nota, que seria a semínima, que seria essa que vale um tempo. Então vão ficar 4 notas, uma batida para cada nota. Dó, ré, mi, fá. Mas e se for complicando mais, assim, tiver muita subdivisão, eu vou poder alterar a minha base de referência, ou seja, vamos dificultar um pouco. Se eu tivesse, então, 8 notas, né? Tá, eu posso tocar 2 compassos nesse ritmo, mas e se fosse um ritmo mais rápido? Essa outra figura aqui, essa daqui, essa aqui vale um tempo e essa vale meio tempo, metade daquele. Ou seja, 2 dessa aqui vale um tempo e 4 dessa vão valer 2. Ou seja, a gente ainda sobra 2 tempos aqui, isso aqui é uma pausa, tá? Então agora, se eu colocar o metrônomo, vai ficar 2 notas por batida. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. E aí a gente pode ir multiplicando e, por exemplo, se aqui fosse uma semicolcheia, que é essa outra subdivisão aqui do ladinho, que tá fora de foco, semicolcheia. Então aqui ficariam 4 notas por batida. Agora, se eu usar no meu metrônomo como referência a colcheia, né, aquela que tava ali que a gente já viu, que é aquela com um tracinho, no meu metrônomo, mas aqui eu usar essa que vale um tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter que segurar durante 2 batidas essa nota aqui, ó. Vamos lá. Aí vai ficar assim: dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Tá? Repetir 2 vezes só pra ficar claro. Então, duas batidas vão ser uma nota dessa aqui, porque no meu metrônomo eu coloquei como referência a colcheia, tá? Se fosse, seria metade como eu tava antes, que tava em 60. Claro que eu podia fazer 60 também, mas ia ficar muito lento. Então, ó, se eu voltar pra 60, aí eu vou ficar com uma batida, uma nota dessa. Dó, ré, mi, fá. É equivalente. Deu pra entender? Gente, o metrônomo ele é muito dinâmico, então eu posso trabalhar com outras divisões no metrônomo. Aqui eu usei uma batida como se fosse uma semínima, como se fosse uma batida para um tempo. Mas eu posso mudar isso. Eu posso brincar com essas divisões, porque, por exemplo, se eu tiver uma música com muitas subdivisões, vamos dizer que eu tenho uma, sei lá, dividida em 64, né, notinhas. E eu tenho que estudar por trechinhos, né? Como é que eu vou pensar numa batida de um tempo com um monte de subdivisão? Não, eu vou dividir mais no metrônomo
para encaixar e eu conseguir pensar matematicamente. É que entra a matemática na música, entende? E aí eu vou fazer subdivisões para encaixar no tempo do metrônomo. Pode estar um pouco abstrato essas super subdivisões aqui, mas tente entender o que eu expliquei que é mais simples. Que se você entender o mais simples, aos poucos você vai entendendo quando for dificultando. Você tem que entender o básico. Você entendeu o básico? Se entendeu, comenta aqui embaixo. Outra função interessante que a gente tem no metrônomo, principalmente no aplicativo, é o tap, tá? Então o que você vai fazer? Você vai bater no ritmo da música, aqui no botão que eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver aqui, ó, é nesse toque no ritmo. Nesse aplicativo, tem outros, né? Então você vai, ó, se eu fizer devagar, tá vendo que mudou o número ali? Ele descobriu o ritmo que eu tô batendo, tá? Então se você ouvir uma música na rádio, quiser tirar de ouvido, ou você fez uma música e você quer saber o andamento, aí você vai lá e toca no ritmo, né? Por exemplo, We will rock you. We will rock you. Tá? Aí você descobre. Geralmente quando você bate o pé assim, você tá ouvindo uma música, né? Tem aquela batida. E aí tem uma marcação ali de compasso, de ritmo, que pode te ajudar com o metrônomo. Estamos chegando nas dicas finais, mas antes de terminar eu queria pedir pra você, se você gostou desse vídeo, né, se tá gostando, que você curta esse vídeo, deixe aquele like que todo mundo fala, porque realmente ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos continuar com as últimas dicas. Com a minha experiência como professora, eu percebi que muitos alunos têm dificuldade de utilizar o metrônomo com esse tic-tic-tic toda hora, né? Inclusive eu, quando comecei, eu não gostava também. Mas hoje eu vejo a importância que é. Se você for tocar com outras pessoas, você precisa de metrônomo. Agora, muita gente filmando à distância com essa pandemia que veio. Você precisa tocar no mesmo andamento que outra pessoa para poder encaixar o som. Então, é extremamente necessário. Você não vai conseguir fugir disso para sempre. Então, melhor que você se adapte aos poucos. E o que eu costumo fazer com os meus alunos? Eu digo para eles colocarem um metrônomo. Então, você coloca lá, dá um play, ouve durante um tempo, dá pause com aquilo internalizado e tenta tocar a música do início ao fim. Quando você terminar a música, você dá play de novo e você vê se você conseguiu manter o andamento de que você começou. Porque quando a gente está começando uma peça, está estudando, ou a gente tende a correr ou tocar mais devagar do que o andamento necessário. Então, nessa fase você tem que ver se você conseguiu chegar no mesmo andamento ou se você mudou. Uma música nunca é estática igual do início ao fim, mas a gente tem que manter uma base ali, senão às vezes fica muito diferente, é bem perceptível e aí não é isso que a gente quer. Isso é claro para trabalhar a questão de andamento, né? Se for questão de rítmica, eu tenho que encaixar todas essas subdivisões nesse trecho aqui, aí não tem como escapar, você vai ter que ou contar mesmo, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E que a gente conta, né? Esse E é a subdivisão, né? Ou você vai colocar o tic-tic ali do metrônomo. Mas para você começar a se adaptar com o som dele, você pode fazer isso que eu falei. Ou trabalhar pequenos trechos, pequenos compassos e ir se adaptando. Para trabalhar isso melhor, com mais atenção em detalhe, em música específica, é claro, você precisa de um acompanhamento de um professor, de algum profissional especializado, né? O bom é que eu estou dando aulas online para todo o Brasil de canto e de piano. Eu vou colocar o link na descrição para você entrar em contato comigo através do WhatsApp, para a gente poder conversar e marcar a sua aula e você ver se você gosta também da minha didática, da experiência. E é isso. Espero que tenha ajudado o vídeo, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, comente abaixo que eu possa responder você por texto. Ou até se for uma dúvida mais complexa, quem sabe eu faço até um outro vídeo explicando com mais detalhes, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, curta e compartilhe com quem você acha que vai precisar desse vídeo. Até o próximo!